Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Mais uma semana nós estamos aqui, através do YouTube, para fazermos a nossa célula online. Nas últimas semanas nós temos estudado sobre as bem-aventuranças e nessa semana mais um estudo. Hoje a gente pega o versículo 9 de Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte, onde Jesus fala da bem-aventurança relacionada aos pacificadores. O texto diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Forte, né? Quando a gente fala de pacificador, a gente fala evidentemente de conflito. Para que algo seja pacificado, tem que estar acontecendo um conflito, evidentemente. E aí é importante a gente perceber que existem duas dimensões de conflitos em relação a cada um de nós que precisam ser consideradas. A primeira diz respeito a uma dimensão interna, não é? A forma como eu, como você, a forma como nós lidamos com as nossas dúvidas internas, as tensões, os medos, as percepções. Todos nós, de vez em quando, estamos envolvidos em tensões internas, em guerras internas. Às vezes, ao nosso redor, as coisas estão até arrumadinhas, estão até tranquilas, mas internamente nós estamos vivendo batalhas, nós estamos vivendo tensões. São dúvidas, são questionamentos, são crises existenciais, são problemas com a nossa alma, são problemas de por que coisas estão acontecendo, onde está Deus no meio disso tudo. Essas são guerras internas que todos nós enfrentamos. E uma segunda dimensão dos conflitos é exatamente a dimensão externa, não é? No nosso relacionamento com as outras pessoas e com o mundo. De vez em quando nós estamos em conflito com pessoas, até pessoas que nós amamos, com situações, com circunstâncias presentes no mundo. Então são dois níveis de tensões e de conflitos. Um nível interno e um nível externo. Olha, a gente só tem autoridade para ser instrumento de Deus como pacificadores a hora em que nós conseguimos aquietar a guerra da nossa alma. A hora que a gente consegue pacificar o nosso interior. Quando a gente adquire poder para aquietar a nossa alma, a gente ganha autoridade para levar paz para o mundo. Alguém que não consegue ter paz internamente não estará apto a ser um pacificador nas mais diversas situações. Então a primeira coisa para você que deseja ser um pacificador, que vai ser chamado de filho, filha de Deus, é você ter condição em Deus de pacificar a tua alma, de estar com o teu interior em paz, para que você transmita paz e tenha autoridade para falar sobre paz. Então, duas coisas para a gente pensar nesse estudo, nessa reflexão rápida, objetiva da nossa célula online sobre ser um pacificador. Como eu me torno um agente de paz, alguém que promove a paz? Primeiro, eu tenho que utilizar diferenças para fortalecer relacionamentos. Utilizar diferenças para fortalecer relacionamentos. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça tudo o que tiver ao teu alcance para ter paz com todos. Sabe, geralmente a gente entende que as diferenças, elas nos afastam. Na maioria dos casos, os conflitos, eles são causados exatamente por pensarmos diferentes, por sermos diferentes, por reagirmos diferentes a situações que estão acontecendo. Então, na maioria das vezes, a gente lida com dificuldade com a diferença que há entre as pessoas, entre nós e as outras pessoas. Entretanto, a diferença é exatamente aquilo que pode nos fazer fortes, ou que deveria nos fazer fortes.
As diferenças, elas revelam para nós, gente, que nós não temos tudo e que nós precisamos das outras pessoas para conseguirmos vencer na vida. Juntos, nós somos melhores e vamos muito mais longe, não é? A gente consegue caminhar, porque às vezes eu preciso de ajuda, às vezes eu sou quem ajuda, então tem hora que eu caio e alguém me levanta, tem hora que alguém que me levantou cai, e aí eu que já estive caído e agora estou de pé, posso ajudá-lo a levantar. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode andar sozinho. É melhor serem dois do que um. Então a gente tem que estar junto. Mas porque às vezes nós somos diferentes, acaba que a gente se separa. E a gente não vê as diferenças como potencialidades. Por quê? Porque no reino de Deus não existe cavaleiro solitário. No reino de Deus, relacionamentos nos fortalecem. Onde eu sou fraco, gente, você talvez seja forte. E ali você vai me fortalecer. Em compensação, onde é uma área fraca para você, pode ser uma área que eu resolva com facilidade. Eu posso te servir nessa área. Então veja que as diferenças, elas deveriam nos fazer crescer. Por isso que a Bíblia usa a figura do corpo. O corpo humano, que tem várias partes diferentes, a minha mão, que é tão diferente do meu rosto, que é tão diferente das minhas pernas, mas eu preciso de cada parte do meu corpo para um funcionamento pleno e perfeito. Então, as partes do nosso corpo não são iguais, mas elas não precisam, não podem brigar por conta disso. Não dá para minha mão resolver brigar com a minha orelha. Mas o que pode acontecer e o que deve acontecer é haver cooperação nas diferenças para que cada parte cumpra o seu processo, o seu projeto e a gente caminhe e cresça em nome de Jesus. Então, para eu ser um pacificador, a primeira coisa que eu preciso saber lidar, aprender a lidar, é com as diferenças. Eu preciso aprender a lidar com diferenças. Se eu não tenho disposição para lidar com quem é diferente de mim, se eu não tenho disposição para negociar, para sentar à mesa com quem pensa radicalmente oposto a mim, olha, eu não seria um pacificador. O princípio inicial para ser um pacificador é eu conseguir entender que existem pessoas que pensam diferente de mim, elas não são piores do que eu, só porque pensam diferente. Existem pessoas que estão agindo de uma forma como eu nunca agiria, mas eu não sou melhor do que elas por isso. Se eu não entender isso, eu vou sempre tentar impor a minha opinião, eu vou sempre tentar impor o meu ponto de vista, eu vou sempre tentar fazer com que as pessoas elas se movam de acordo com a minha vontade, e aí eu vou causar conflitos e não trazer paz. Então isso é muito importante. Se eu quero ser um agente, não é, de paz, alguém que pacifique as situações, eu também preciso buscar sabedoria do alto. O livro de Tiago, né, a epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 17, é muito interessante. Ela diz assim: mas a sabedoria vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então, olha quantas características que Tiago destaca na sabedoria que vem do alto. Pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Você precisa ter essa sabedoria. Eu preciso ter essa sabedoria. O que vem do alto é pacífico. Então, tem muitos conflitos, tanto internos quanto externos, que nós só vamos conseguir desvendá-los e passar por eles tendo sabedoria de Deus. Para toda guerra que você entra, existe uma solução criativa, inteligente e maravilhosa de Deus. Para todo conflito que você passa, para todo conflito que você enfrenta, Deus, ele já tem a saída, ele já tem a resposta.
ele já tem a forma de lidar com aquilo. O que nós precisamos é receber a sabedoria do Pai para que possamos agir de acordo com o que ele tem planejado. Então, um caminho para eu ser pacificador é eu receber a sabedoria do alto. Porque uma vez com a sabedoria do alto, eu vou me portar de forma sábia. Eu vou saber responder, eu vou saber reagir, não é? Às vezes o nosso problema são as nossas reações. Nós, às vezes, sem sabedoria do alto, reagimos de forma intempestiva, reagimos de forma impensada e, às vezes, complicamos ainda mais a situação. Eu estava vendo, por exemplo, dois líderes de influência nacional, líderes evangélicos, e os dois estão sempre nos meios de comunicação, são sempre consultados sobre tantos assuntos. E eu estava fazendo a minha avaliação, não vou nem citar o nome para não criar polêmica. Mas um desses líderes, ele fala de uma forma muito contundente, muito forte, e o outro líder fala de uma forma muito mansa, muito leve. Qual é o resultado? A maioria das vezes eles falam a mesma coisa, eles defendem os mesmos pontos de vista, eles pensam iguais. Mas um, quando fala, ele provoca a reação adversa de muita gente. E o outro, quando fala, faz com que as pessoas se desarmem e o ouçam com alegria. E veja, eles falam a mesma coisa. Eu estou só destacando a forma de falar dos dois. A Bíblia diz que uma palavra dura ela suscita a ira. A palavra branda desvia o furor. Então é a forma, é a sabedoria. Muitas vezes, sem sabedoria, eu reajo de forma muito errada, eu falo de forma muito errada, e pode ser até que o que eu esteja falando esteja correto, tenha razão, mas eu acabo suscitando ira e gerando mais conflitos. Mas às vezes, se eu me posicionasse de uma forma mais suave, mais branda, eu talvez conseguiria ter resultados muito melhores. Então, existe uma forma sábia de responder aos conflitos que você está enfrentando hoje. Existe uma forma sábia de resolver conflitos dentro do teu casamento. Eu sempre falo para os casais que, às vezes, a briga aumenta porque a gente resolve falar verdades e coisas necessárias na hora do conflito. São coisas que têm que ser faladas sim. São coisas necessárias de serem tratadas. Mas não na hora que nós estamos de cabeça quente. Não na hora de uma briga, porque aí eu vou falar coisas certas de forma errada. Então eu sempre digo, você tem que falar isso sim. Você tem que colocar esse ponto de vista. Você tem que chamar a atenção do seu cônjuge com relação a essa questão. Mas espera estar tudo bem. Num dia em que vocês estão calmos, num dia em que vocês estão tranquilos, num dia muito legal, aí vocês param e, olha, vamos conversar sobre esse assunto? Porque aí vocês vão estar de cabeça fria. Mas na maioria das vezes a gente vai ficando calado, guardando, aí quando a coisa explode, quando a coisa entra em choque, aí a gente quer colocar tudo para fora. E isso é falta de sabedoria que vem do alto. E a gente vai trazer paz? Claro que não. A gente vai aguçar ainda mais a confusão, ainda mais a guerra. Então, meu irmão, minha irmã, todo conflito que você está enfrentando hoje, já existe uma forma sábia e uma saída produzida pelo Senhor. O que nos cabe é buscar a sabedoria do alto para responder adequadamente ao conflito que você está enfrentando. E aí você vai ser um pacificador. Você vai jogar água no fogo, mas muitas vezes sem a graça do Senhor, sem a sabedoria do alto, a gente joga gasolina no fogo e produz um incêndio ainda maior. Concluindo, Mateus, o capítulo 5, versículo 9, que nós lemos, ele diz que o resultado de ser pacificador é a possibilidade de ser chamado, que coisa linda, né? De filho, de filha de Deus. Quem recebe Jesus como Salvador
torna-se filho de Deus. E como filhos de Deus, filhas de Deus, nós somos amados e participantes da herança de Deus. Quem possui no seu caráter as bem-aventuranças e é pacificador, receberá a aprovação do Pai. Receberá a aprovação divina e vai ter convicção pelo testemunho do Espírito que é filho de Deus, que é filha de Deus e que agrada o Pai. Então eu termino esse nosso estudo te fazendo aí duas perguntas. Como você tem reagido às circunstâncias difíceis? Certamente você tem vivido dias complicados, sempre tem uma luta, sempre tem uma dificuldade. Como você tem reagido a essas circunstâncias? Como você tem reagido aos conflitos dentro do teu lar? Como você tem reagido aos conflitos no teu casamento? Como você tem reagido às batalhas na tua casa, no teu serviço? As crises que você tem passado? Como você tem reagido? De uma forma carnal, não é? Nervosa, querendo resolver tudo na força do seu braço? Ou você tem buscado a sabedoria de Deus, não é? A direção de Deus? Ou você tem entendido que as pessoas elas são diferentes e tem respeitado isso? Como é que você tem resolvido as crises, as guerras que têm aparecido na sua vida? Segunda pergunta: nos teus relacionamentos, você entende que você tem sido um agente de paz? Ou seja, quando você chega em alguma casa, em algum lar, em alguma pessoa, na sua célula, na sua igreja, você leva paz. Quando você termina de falar, de dar opinião sobre algum assunto, você pacificou o assunto ou você criou ainda mais tensão? Você jogou água no fogo ou você jogou gasolina com as suas palavras e com as suas ações? Você pacificou quando você saiu daquele ambiente? Ele ficou mais em paz ou a coisa piorou ainda mais? Bem-aventurados os pacificadores, porque esses sim serão chamados filhos e filhas de Deus. Então seja um pacificador e revele a tua identidade de filho de Deus. Filhos e filhas de Deus são homens e mulheres que levam paz, porque eles têm paz. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter passado esses minutos comigo. Obrigado por ter participado da nossa célula online. Deus abençoe sua célula. Se você está vendo o vídeo, mas não participa de nenhuma das nossas células, nos procure, porque você precisa ter o seu grupo, não é? Você precisa ter a sua célula. Que Deus te abençoe, que Deus te edifique. Em nome de Jesus, um forte abraço, um beijo no seu coração. Amém.